Nazário, consultor da Latoqualitas. Hoje falaremos sobre qualidade em serviços. Mas será mesmo importante falar de serviços? Bom, primeiramente, basta olhar o PIB, o Produto Interno Bruto, e do Brasil e das principais nações, que você vai ver que os serviços ocupam uma grande parcela que cresce a cada ano. E mesmo que dentro de uma empresa manufatureira, diversas atividades são, na verdade, atividades de serviço, como, por exemplo, o trabalho dos recursos humanos, da contabilidade, da manutenção, da segurança, do TI, restaurante, etc. E quantas vezes um cliente deixa de comprar o produto porque ele recebeu um mau serviço, ou ouviu falar que a empresa presta um mau serviço, exemplo, assistência técnica. A concorrência entre prestadores de serviços cresce. Isso faz com que a qualidade seja um fator de destaque. O sistema educacional, não só do Brasil, mas do mundo, ele pouco se preocupa com serviços, então é importante falar de serviços. A necessidade de redução de custos dos serviços tem feito também substituir-se simplesmente o calor humano por tecnologia. Será isso uma coisa boa? Também tem que ser analisado. Em geral, o cliente de serviço em geral, ele não reclama, ele se vinga, ele simplesmente não volta mais para comprar, não recomenda e ainda fala mal para quem puder. Pessoal, uma pausa rápida. Eu queria convidar vocês para conhecerem nossos outros canais. Tem o nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn, o canal aqui do YouTube. Inclusive, já clica no curtir, já clica para se inscrever, já clica no sininho. Assim vocês sempre serão avisados quando novos conteúdos forem publicados. E a gente, em todos esses canais, sempre coloca conteúdos referentes a sistemas de gestão, então da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e também Lean Manufacturing e outros assuntos parecidos. Então, de volta para o vídeo. Philip Kotler, um dos mais importantes autores na área do marketing, nos ensina as diferenças entre produto e serviço. O produto, por exemplo, ele é tangível, é algo que você pode, por exemplo, levar para a sua casa. O serviço, por outro lado, ele em geral é intangível. Então, ele corresponde ao atendimento do garçom no restaurante, ao atendimento do atendente no check-in de um hotel, ao serviço prestado por um médico. O produto ele é produzido no momento e consumido posteriormente. O serviço ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto você recebe um atendimento médico de emergência ou quando você corta o cabelo, não é? Então o serviço está sendo produzido e consumido ao mesmo tempo. Produto, de um modo geral, varia pouco. Então, por exemplo, se você comprar uma lata de refrigerante, as latas vão parecer todas muito iguais. Mas se você for várias vezes ao mesmo posto de gasolina, talvez o serviço que você vai receber varie muito, mesmo sendo o mesmo atendente. O produto ainda ele é estocável, não é? Eu posso, por exemplo, produzir ao longo do ano e estocar, não é? Para vender numa certa época. O serviço ele é não estocável. Então vamos pensar assim no serviço de uma agência de viagem, não é? Não dá para estocar serviço para a época em que tem mais viagem, estocar serviço na época da baixa temporada. Os serviços podem variar muito em função do volume realizado. Então, nós vamos ter diferenças entre serviços profissionais de massa, lojas de serviços, serviços de massa customizados e serviços de massa. Então, por exemplo, serviços profissionais, o serviço prestado por um consultor, por um dentista, por um arquiteto. Esse serviço necessita que o funcionário, o dentista, o arquiteto, o consultor,
tenha um alto grau de autonomia, ele vai estar resolvendo aqueles problemas por ele mesmo, normalmente ele está ali sozinho. E aí ele vai se envolver muito com o cliente, ele vai ter uma intensidade de contato muito grande. A ênfase aqui é na pessoa, é no profissional. E o grau de customização é bastante alto, quer dizer, é um serviço muito particular. Quando se vai, por exemplo, para um serviço profissional de massa, vamos aí pegar um exemplo aí do Doutor Consulta, não é? Aí uma rede que presta atendimento um pouco menos customizado, mas em volume maior, então vai cair aí o nível de autonomia desse funcionário, né, que vai seguir alguns scripts, alguns protocolos, não é? Essa contato com o cliente vai ser menor, não é? A ênfase em pessoas um pouquinho menor, um pouquinho maior em equipamentos, o grau de customização, então, portanto, cai, é algo um pouquinho mais padronizado. Chegando aí em lojas de serviço, né, por exemplo, o McDonald's, não é? Onde eu tenho aí, eu tenho não uma, mas dezenas, centenas de lojas, né, ou hospitais, não é? Que são também em número assim relativamente pequeno, elas então cai mais ainda essa autonomia, essa intensidade de contato, essa ênfase em pessoas, aí caindo cada vez mais a ênfase em equipamentos, não é? E também esse grau de customização, não é? Também já não é mais possível. E aí chegamos nos serviços de massa customizados, exemplos aí, Netflix, um Bradesco Prime, não é? E congêneres. Então aí já estamos, de novo, já teremos centenas ou talvez milhares, não é, de agências com Bradesco Prime, e aí prestando serviço, né, também a muita gente, um Netflix, mas você pode customizar isso em um grau razoável, não é? Os funcionários, logicamente, não tem tanta autonomia assim, mas tem ainda algum grau de flexibilidade. Essa intensidade de contato com o cliente, ela não, ok, num Bradesco, por exemplo, haverá um gerente com o qual você pode conversar, mas esse contato provavelmente não será assim. Você não vai tê-lo assim, talvez todos os dias, só quando você tiver um problema, não é? E aí num tempo limitado, não é? Cada vez mais, então, a ênfase aqui nos equipamentos, né? Atendimento pela internet, não é? Por telefone, não é? Tentando aí cada vez mais focar nos equipamentos e menos aquele atendimento pessoal, não é? Logicamente, aí o grau de customização vai caindo. E chegando finalmente nos serviços de massa, não é? Naqueles que você é apenas mais um. Exemplo aí, Enel, não é? Que é uma provedora de energia elétrica aqui no estado de São Paulo. Mas aí, por exemplo, o Bradescão, não é? Aquela agência comum, não é? Popular ou qualquer outro banco, são exemplos de serviço de massa, onde você realmente é um número e não há praticamente autonomia do funcionário, ele tem muito pouca autonomia, a intensidade de contato é baixa, né? Você está ali numa fila, você tem que ser atendido em minutos, a ênfase é no equipamento, por exemplo, no caixa automático, não é? No medidor de consumo de energia elétrica, por exemplo. O grau de customização vai quase a zero, né? É um serviço padrão. E deixamos aí propositalmente para falar de front office e back office um pouco mais à frente, mas depois, se vocês quiserem, podem retornar aqui e fazer essa análise do ponto de vista do front office e do back office. Outra análise interessante sobre serviços é com relação à satisfação do cliente versus a sua lealdade, não é? Como isso varia dependendo do mercado em que se atua. Então, naqueles mercados menos competitivos, então aí os exemplos que nós colocamos aí, companhia de água, não é? Ela
a lealdade não depende tanto da satisfação do cliente. Por quê? Porque você não tem escolha, não é? Estando satisfeito ou não, você tem que usar aquela empresa local. Isso vai mudando, por exemplo, quanto mais então competitivo é o setor, aí então indo para hospitais e depois indo para linhas aéreas, não é? Empresas aéreas e chegando, por exemplo, a restaurantes, lojas de varejo, então cada vez mais a satisfação do cliente se torna importante para você ter a retenção, a fidelização desse cliente. Um primeiro livro a falar sobre qualidade em serviços foi A Hora da Verdade, não é? De Jan Carlson, que conta a sua trajetória dentro de uma companhia aérea sueca que foi transformada de pré-falimentar a uma empresa mundialmente conhecida pelo sucesso, isso com base na política de qualidade do serviço, não é? E aí esse livro cunha um termo que é fundamental nessa área de serviço, que é o momento da verdade. É a hora em que o cliente encontra com algum funcionário da empresa que vai lhe prestar um serviço. Esses momentos da verdade é que fazem realmente a impressão da qualidade do serviço. Nas empresas de serviço, em geral, existem duas estruturas muito importantes. A primeira e mais importante delas é realmente o front office, aquele pessoal da linha de frente, que tem contato direto com o cliente, que é o responsável pelos momentos da verdade. São os atendentes, os balconistas, recepcionistas, etc. Agora, o pessoal de back office é aquele pessoal que fica atrás do balcão, mais para trás ainda, não é? Aquele pessoal de retaguarda que não lida diretamente com o cliente. É o pessoal de informática, da gerência, do planejamento. E essas funções, até por se parecerem mais com as operações fabris, elas são mais fáceis de se compreender, têm menos subjetividade, não é? Mais fáceis de se modelar. Karl Albrecht, outro autor importante, ele vai nos dizer que o principal é o front office na empresa de serviços. Até ele sugere que a pirâmide organizacional que nós conhecemos, não é? Devesse ser virada de cabeça para baixo, colocando o cliente em primeiro lugar e logo abaixo dele o front office. E o back office, a direção, dando suporte para esse pessoal da linha de frente para atender ao cliente. Tamanha é a importância do front office na área de serviço. Karl Albrecht vai além. Ele diz que, na realidade, o que acontece é um ciclo de serviços, uma sequência de momentos da verdade que o cliente experimenta e que produzem essa sensação de satisfação ou não com o serviço prestado. Então, isso começa, por exemplo, pegando o exemplo do supermercado, na hora que o cliente entra no estacionamento. Se ele vai encontrar sua vaga, se ele vai entrar no supermercado, se vai ser fácil, a impressão que ele vai ter da entrada, se ele vai conseguir um carrinho, se ele vai conseguir obter informações da seção que ele está procurando, do serviço que ele está procurando, como é que ele se orienta ali, o itinerário, a facilidade ou não de escolher os produtos, se ele precisar pedir ajuda de um funcionário, se ficar fácil para ele conferir as coisas na lista de compras, depois ele tem que pegar uma fila, não é? Esperar sua vez, registrar os produtos no caixa, pagar, empacotar, achar novamente o carro, não é? Levar as compras até o carro e finalmente sair. Quer dizer, são vários momentos da verdade que podem surpreender positiva ou negativamente o cliente e vão determinar essa satisfação geral que o cliente vai ter da prestação de serviço. Outro conceito muito importante nessa questão de serviços é o conceito de valor. Valor não é preço, valor não é custo. Preço é o que está lá na etiqueta, não é? Quanto você vai desembolsar para
para adquirir esse serviço. Custo é algo que a empresa gasta para realizar aquele serviço. Agora, valor tem a ver com estima, tem a ver com emoções, com essa experiência vivida, não é? Então, o cliente ele pode achar que não valeu a pena, não é? Ou que valeu muito a pena esse serviço, não é? Então, isso não tem uma relação tão clara com o preço e muito menos com o custo. Tem a ver com emoções. Karl Albert, mais uma vez, expande um conceito, agora o conceito de valor, para pacote de valor. Karl Albert chama pacote de valor a combinação de componentes que vêm a ser aí pessoas, sistemas, processos com os quais o cliente entra em contato para ter suas necessidades atendidas, de modo a criar aí no cliente essa percepção de valor no que ele está recebendo. Karl Albrecht identifica 7 dimensões para esse pacote de valor. A primeira seria a dimensão ambiental, o próprio ambiente físico onde o cliente experimenta o serviço, ou seja, o espaço físico, não é? Se ele é suficiente ou não, os móveis, não é? Se eles são adequados, as decorações se são condizentes, não é? A dimensão número 2 seria a sensorial, não é? Aquelas impressões que o cliente vai sentindo durante a prestação de serviço. Imagens, sons, cheiros, sensações, não é? O atendimento, muito importante, não é? Como é que é essa interação do cliente com os empregados? A questão de cortesia, a competência demonstrada, a atenção prestada. Número 4 seria o próprio processo, não é? As regras, né? Os procedimentos para que o cliente consiga fazer o negócio, comprar, adquirir esse serviço. Os entregáveis. Os serviços costumam ter também uma parcela de produto, não é? Tem alguma parte talvez que é tangível. Por exemplo, você vai no restaurante, a refeição é uma parte tangível, não é? Você é cliente de um banco, talvez você receba um cartão, não é? Uma parte tangível. Ou você é cliente de uma consultoria, você eventualmente vai receber um relatório. Você está fazendo um cruzeiro marítimo, não é? Ou sei lá, um ecoturismo, você vai receber ali um colete salva-vidas. São elementos tangíveis, são os entregáveis. O número 6, né? Informações. As informações que o cliente recebeu nessa prestação de serviço, se elas foram corretas e suficientes. Sinalização era correta, suficiente. A fatura, não é? Vem com explicação, fácil de entender. O manual de instruções ele é adequado, não é suficiente. E a sétima dimensão é a dimensão financeira. É aquilo que o cliente paga por essa experiência, ou seja, o preço. Outro autor importante, Parasuraman, cria o modelo dos 5 gaps ou 5 lacunas. Esse modelo nos diz o seguinte: o gap número 1, não é? Ele é a não entender o cliente, não é? Existe uma percepção daquilo que o cliente quer, que o gerente tem, e a real expectativa que o cliente tem, não é? Se há divergências aqui, nós vamos ter problemas, não é? Formas de se melhorar isso: pesquisa de mercado, aproximar o cliente, o gerente mais do cliente, não é? Ou até focar grupos específicos de cliente, não é? Isso é algo que as empresas de serviço fazem muito, segmentar o mercado, não é? O gap número 2,
o gap número 2 tem a ver com a tradução inadequada dessa percepção gerencial. Ou seja, vamos supor que aquilo que o gerente disse está certo. Agora, aquilo que os empregados, os prestadores de serviços, né, o front office, entendeu do que deve ser feito, se houver um gap aí, nós vamos também ter um problema. E aí o que se pode fazer, né, é analisar melhor aí o pacote de valor, né, aqueles momentos da verdade, o ciclo de serviços, padronizar os serviços. Um terceiro gap, o gap número 3, ele tem a ver então com aquilo que foi que os empregados entenderam que deveria ser feito e o que de fato foi feito, não é? E aí então é o caso do desempenho inadequado do serviço. Para solucionar esse tipo de coisa, são necessárias ações corretivas no processo, melhorias na seleção e no treinamento dos prestadores de serviço, melhorias de um modo geral. Existe um gap número 4, não é? Pode acontecer, que é entre essa prestação de serviço e aquilo que foi vendido, não é? Efetivamente para o cliente. Aquilo que o cliente recebeu, vamos dizer assim, numa propaganda, não é? Se o que ele recebeu não corresponder, aí vai existir um gap sério, não é? E aí as soluções seriam melhorar essa comunicação com o cliente. Não se pode ter, por exemplo, uma propaganda que não seja idônea. Essa expectativa do cliente, ela tem muito a ver com a comunicação boca a boca, não é? Com as necessidades pessoais que o cliente tem e com a experiência passada do cliente. Parashuraman, na realidade, pensou a princípio nos 4 gaps que mencionamos. Esse quinto gap surgiu algum tempo depois. Esse quinto gap representa a diferença entre a percepção que o cliente teve do serviço prestado e a expectativa que ele tinha antes, não é, de experimentar o serviço pela primeira vez. Isso é que vai determinar a satisfação do cliente com o serviço. Então, se a percepção foi igual à expectativa, o cliente vai estar satisfeito, não vai haver nenhuma reclamação, não é? E tudo bem a princípio. Porém, se a percepção foi melhor do que a expectativa, o cliente vai estar encantado, ele vai talvez querer repetir a experiência, não é? Voltar e recomendar, talvez para outros, esse serviço. Agora, se a percepção foi pior do que a expectativa, o cliente vai estar insatisfeito, ele pode reclamar, ele pode se vingar não voltando mais, com certeza não vai recomendar e pode até falar mal da sua empresa para outros. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Esperamos que também assistam aos outros vídeos dessa série e de outras séries que nós colocamos no nosso canal. Esperamos também sua visita na nossa página da internet, www.latocortes.com.br, onde outros artigos e materiais de interesse e também os serviços que nós prestamos podem ser do conhecimento e de utilidade para vocês. Obrigado e até uma próxima.